Olá, meus queridos. Então, estamos de volta aí na terceira parte e última da nossa primeira aula de escatologia, onde o tema predominante é o Tribunal de Cristo. Então, abra sua Bíblia aí juntamente comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, chegou aquela parte em que a Igreja de Cristo se apresenta perante o tribunal de Cristo. Conforme vocês estão vendo aí no slide, no Calvário, Deus nos tratou como pecadores. Hoje, somos tratados como filhos. No tribunal de Cristo, seremos tratados como mordomos ou despenseiros. Paulo usa o termo bema, que significa tribunal compensatório. Não trata-se de um tribunal de condenação ou juízo, mas de recompensa, prêmio e galardão. Então, irmãos, vemos aí que na escatologia nós podemos afirmar o seguinte, que todo o ser humano vai se apresentar diante do seu Criador, diante de Jesus Cristo, de duas formas distintas. Nós, a Igreja de Cristo Jesus, nos apresentaremos perante Ele no chamado Tribunal de Cristo. E todos aqueles que rejeitaram a Cristo e a Palavra vão se apresentar diante dele no juízo final, no trono branco. Então, independente da crença, da religião, todos estarão se apresentando perante Ele. Entretanto, em situações e condições totalmente antagônicas. O Tribunal de Cristo, ele tem como objetivo principal galardoar os crentes fiéis, mediante as obras de cada um. Será um julgamento individual e cada verdadeiro servo de Deus terá suas obras julgadas e avaliadas para efeito de galardão. Eis a maravilhosa promessa de Jesus, que diz assim: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Aqui temos a promessa da sua vinda e a certeza do galardão. Então, irmãos, podemos entender que escreveu muito bem o nosso irmão Paulo na primeira epístola de Coríntios 15, 58, onde ele afirma o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, que nosso trabalho no Senhor tem uma recompensa, e a recompensa nós podemos aguardar lá no tribunal de Cristo. Para isso, nós temos que permanecer fiel até a morte. Entendeu? Então, logo após esse encontro com o Senhor nos ares, que nós falamos na aula anterior, que é chamado de arrebatamento, todos nós estaremos diante dele para sermos julgados no tribunal de Cristo. Não será um julgamento para condenação, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém? Passamos aí o slide. Se você observar aí nesse slide, nós vamos ver qual é o propósito do tribunal. 3 propósitos básicos e fundamentais. Primeiro, tem o propósito de galardoar os crentes fiéis, né? Tem que ser fiel. Apocalipse 22, 12. Segundo propósito, não tem propósito de condenar. Romanos 5, 24 e Romanos 8, 1, que nós acabamos de falar. E por fim, o terceiro e último propósito desse tribunal:
não será julgada a pessoa do crente. Não é a pessoa do crente, somente as suas obras, né? As obras que ele fez enquanto estava aqui na terra, né? Enquanto ele estava aqui sendo o instrumento do Espírito Santo, é isso que será julgado. E obras essas que serão representadas por 6 elementos muito conhecidos, principalmente naquela época em que Paulo escreve isso. Os 3 primeiros elementos chamamos de ouro, prata e pedras preciosas, conforme está na apostila. São obras de natureza divina. Tudo que nós fizermos direcionado pelo Espírito Santo, potencializado pelo Espírito Santo, essas obras estarão representadas por esses elementos: ouro, prata e pedras preciosas. Nós também temos mais 3 elementos que Paulo destaca, né? Madeira, feno e palha. O que esses elementos representam na obra do cristão? Obras de natureza humana. Tudo aquilo que nós fizermos simplesmente pela vocação, né? Pela aquela habilidade natural em fazer alguma coisa, né? Às vezes nós confundindo dons naturais com dons espirituais, habilidades naturais com dons espirituais. Por exemplo, aqueles 2 rapazes que trabalharam na construção dos elementos do tabernáculo, eles já eram artesão, mas pelo Espírito de Deus foi potencializado essas habilidades na vida deles, e eles então fizeram com mais excelência e tiveram a capacidade de ensinar aos outros. Passamos aí para o próximo slide. Quem será os participantes desse tribunal? Primeiro, todos os crentes achados fiéis. 2 Coríntios 5:10. Segundo, todos que não tinham ocupação na igreja. Então, todos. Não é o cargo que faz a ocupação, né? Eu só vou fazer depois que eu for o diácono, que eu for um presbítero, que eu for pastor. Enquanto eu não sou membro, não, todos nós. A grande comissão de Cristo, em Mateus 28, 18 ao 20, ele vai dizer: ide por todo o mundo. Ele falou para todos os seus discípulos, independente de cargos e ofícios eclesiásticos. Terceiro, quem será o participante do tribunal? Todos os pastores, né? Todos os pastores, com a responsabilidade de conduzir e liderar o rebanho. E por fim, será efetuado nos ares, né? Porque será uma coisa assim, foge da lógica humana, não é numa esfera humana. Iremos encontrar o Senhor nos ares, no arrebatamento, e é ali mesmo, nos ares, né, no mundo espiritual, de esfera espiritual, que será efetuado esse tribunal de Cristo. Entendemos, irmãos? E o que será julgado então? Não é a pessoa em si, né? Não é o ser, mas o que será julgado? Aí nós temos uma relação de quesitos que serão julgados naquele dia, né? Não é à toa que nós ouvimos sobre vários livros que tem lá em Apocalipse, né? Por exemplo, nossos pensamentos serão julgados. O que nós andamos pensando? Não é à toa que Paulo nos convida a nós termos a mente de Cristo, para nós não ficarmos pensando coisas que poderão tirar a nossa paz, a nossa santidade diante de Deus. Outra coisa que será julgado, o que nós falamos, né, irmãos? Tudo aquilo que nós falamos. Temos que vigiar com a nossa língua. Tiago fala que é um pequeno membro, mas que pode causar uma grande tragédia, né? Um grande incêndio numa floresta. A nossa omissão também será julgado, né? Quando nós deixamos de fazer, é o pecado de omissão, né? Quando nós não fazemos o que Deus manda, é rebelião. Quando nós fazemos o que Ele não manda, é presunção. E quando nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer, é omissão.
O que será julgado? Nosso trabalho no Senhor, né, irmão? Tudo que nós fazemos. Ainda que os homens não vejam, ainda que não dê ibope, não estejam aí nas redes, no Facebook, não estejam dando ibope, curtida, mas o nosso trabalho, né? Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus. Próxima coisa que será julgada, nossa conduta na igreja, como nós agimos, está lá em Romanos 14,10. A nossa ética, né? Ou nós estamos dando um jeitinho brasileiro, passando a mão por cima, enfim. Outra coisa, nosso trabalho e ministério. Como nós estamos trabalhando? Como nós estamos exercendo o santo ministério? Primeiro que ministério não é profissão, é sacerdócio, é chamada, né? E como nós estamos trabalhando? Por isso que a palavra culto vem do grego latreia, dá-se a entender uma prestação de serviço. O nosso caráter também será julgado, né? Caráter é qualidades boas e más de um indivíduo, né? É justamente aí que entra aí o poder do evangelho de mudar caráter, o nascer de novo, regeneração. Por fim, ou melhor, continuando aí, nossas obras serão julgadas também. Tudo que nós fazemos está sendo anotado, nossas atitudes. E por fim o nosso sofrimento também, né, irmãos? Ninguém sofre à toa. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. O sofrimento de Cristo ali no Jardim da Prensa, no Getsemane, não foi em vão. Então, irmãos, mediante a tudo isso aí, resta-nos ficar com essa passagem que está no finalzinho do slide. Então dê o melhor para a obra de Deus. Hebreus 6:9. Então, irmãos, lembramos que as nossas obras serão julgadas. E aí Paulo faz aquela grande comparação com as obras representadas pelos elementos, pelos materiais indestrutíveis, que é ouro, prata e pedras preciosas. Obras representadas pelo Espírito Santo, feita pela direção do Espírito Santo. Quando lançada no fogo, que ali é o juízo, você sabe muito bem que tanto o ouro, a prata e a pedra preciosa, quando passada pelo fogo, o fogo ele tira as impurezas. O fogo elimina as impurezas desses metais e dessas pedras preciosas e tira toda a impureza. Cada vez mais que é passada o ouro, a prata e as pedras pelo fogo, as impurezas são retiradas, são queimadas. E aí o ouro brilha mais, a prata, a pedra e consequentemente terá um valor maior. Por outro lado, na contramão, nós temos aqueles materiais destrutíveis, que é a madeira, feno e palha, né? A madeira simboliza a fragilidade da natureza humana, o feno, a erva seca, que simboliza tudo aquilo que precisa de renovação, e a palha simboliza a fragilidade e instabilidade e escravidão espiritual, conforme nós colocamos nas apostilas aí dos nossos amados irmãos, né? Por outro lado, você percebe que receberemos galardões. E aí, se você analisar com calma aí na apostila, você vai observar que nós colocamos ali também, para que os irmãos possam entender, sobre os galardões, né? Os tipos de galardões: coroa incorruptível, coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça e pedra branca. 5 tipos diferentes de galardões que são dados para as pessoas diferentes. E para fechar o nosso tribunal de Cristo, eu quero dizer para os irmãos que a recompensa não será dada conforme o título que alguém teve, de acordo com o cargo ocupado aqui na terra, mas mediante a obra que cada um realizou para Deus. Que Deus nos abençoe. Estou encerrando aqui a minha primeira aula, parte 3, e que os irmãos, se tiverem alguma dúvida, os irmãos podem perguntar no grupo do WhatsApp ou na própria plataforma. Nós, no sábado, estaremos disponíveis de 9 da manhã até as 12 horas. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.